Ele não acreditava em limites, nem em Deus, nem na ética. Acreditava apenas em uma coisa: no poder de controlar a vida e a morte. Essa é a história de um homem que cruzou a linha entre ciência e loucura. Um médico que acreditava que o corpo humano era apenas um recipiente e que, se conseguisse mover o cérebro de um corpo para outro, teria descoberto o segredo da imortalidade. O nome dele era Dr. Robert White, um neurocirurgião americano brilhante, respeitado e obcecado. Enquanto outros médicos estudavam o cérebro para curar doenças, ele queria compreender o que tornava cada pessoa única. Queria saber onde terminava o corpo e começava a alma. Nos anos 1960, White começou uma série de experimentos secretos, primeiro com ratos, depois com cães. Seu objetivo era simples e assustador ao mesmo tempo: provar que o cérebro humano era independente do corpo que habitava. Em 1970, ele realizou o que muitos chamaram de o experimento mais perturbador do século. Transplantou a cabeça de um macaco em outro corpo. O resultado chocou o mundo. O animal sobreviveu. Ele abriu os olhos, moveu-os lentamente, reconheceu o ambiente e respirou, mas não podia mover o corpo. Estava vivo, preso em um corpo que não reconhecia. Para Dr. White, aquele momento não era um fracasso, era uma prova. Se fosse possível fazer isso com um macaco, um dia, poderia ser feito com humanos. Ele dizia: se o cérebro é a pessoa, então tudo o que precisamos é de um novo corpo. Mas à medida que o tempo passava, sua genialidade começou a se misturar com algo mais sombrio. White se tornou obcecado. Colecionava cérebros preservados em frascos e dizia conversar com eles em silêncio. Acreditava que cada um deles guardava uma consciência adormecida, uma vida que poderia, um dia, despertar de novo. Nos corredores do hospital, ele era admirado, mas dentro de seu laboratório, temido. Alguns colegas começaram a se afastar, outros pediram para serem transferidos, mas ele continuou. Trabalhava noites inteiras, sozinho, em silêncio absoluto, convencido de que a morte era apenas um obstáculo técnico. Durante anos, insistiu que o transplante de cérebro humano era apenas uma questão de tempo, e o mais perturbador é que ele estava certo. Décadas depois, parte de suas teorias voltou a ser estudada. Empresas privadas e laboratórios secretos começaram a explorar suas ideias de transferir consciência, mapear memórias e conectar cérebros a sistemas artificiais. Hoje, a ciência caminha cada vez mais perto do que ele imaginou. Implantes cerebrais controlam máquinas, neurochips armazenam impulsos elétricos e pesquisas buscam preservar a mente humana em servidores digitais. A diferença é que agora ninguém precisa de bisturi para brincar de Deus. Mas a sombra de Robert White ainda paira sobre a neurociência. Um homem que acreditava que salvar o cérebro era salvar a pessoa, mas nunca percebeu que, ao tentar vencer a morte, acabou perdendo a própria humanidade. Nos últimos anos de vida, ele viveu isolado. Muitos de seus experimentos foram destruídos e os frascos com cérebros foram confiscados. Mas suas anotações continuaram circulando entre cientistas, curiosos e visionários. O homem que um dia acreditou poder transferir a alma de um corpo a outro morreu com o próprio cérebro intocado e talvez tenha percebido tarde demais que não era a morte que ele queria vencer, era o esquecimento. O tempo apagou seu nome dos jornais, mas suas ideias seguem vivas e assustadoramente próximas da realidade, porque agora vivemos na era em que o ser humano quer carregar a mente em máquinas, quer salvar lembranças em nuvens, quer trocar o corpo e continuar chamando isso de vida. A ciência avança todos os dias, mas quanto mais ela se aproxima de Deus,
mais descobre o que há de mais frágil dentro de nós: o medo de deixar de existir. Dr. Robert White não criou a imortalidade, criou apenas uma nova forma de inquietude, e a pergunta que deixou ainda ecoa nas sombras da ciência moderna. Se o cérebro é a alma, então, quando ela muda de corpo, quem é você?